Violência Corporativa, episódio 101 no ar, seguindo a contagem do meu sócio Carlos Gomes. E estamos aqui para falar da parada do Porto da Cargill em Santarém. Cargill, assim que se fala? Sempre eu vi Cargill, né? Cargill não? Cargill? Aqui no Brasil a turma chama de Cargill, né? Mas eu acho que é uma coisa parecida com o Leroy Merlin. O nome é Leroy Merlin, aqui eles chamam de Leroy Merlin. Acho que é mais ou menos isso. Então vamos com Cargill. Cargill parada porque indígenas não concordam com a exploração dos rios para exportação. Então tem uma operação de dragagem que foi interrompida. Notícias mais recentes dizem que o governo suspendeu a dragagem. E estamos aqui para, como sempre, falar do impacto disso no ambiente corporativo, do que lições a gente tira com isso da parte trabalhista, da parte de GRC e, enfim, do negócio como um todo. Aqui a gente está no Violência Corporativa para ser violentamente honestos, como somos todas as vezes. A IA, minha querida IA Cloud, sempre me dá uma motivada, e hoje foi: empresas que não ouvem stakeholders não têm governança, tem sorte. Então, e a sorte da Cargill acabou. Questione tudo. Então, minha missão, senhores, hoje é questionar tudo, inclusive vocês dois. Carlos Gomes, o que você pensa desse caso? Caso muito, muito comum em operações industriais no Brasil. Eu por acaso não, eu fui consultar o VX para ver reporte de riscos relacionados em operações globais. Você não encontra esse tipo de risco reportado em operações similares fora do Brasil. Então, quem tem operações industriais aqui está sujeito a esse tipo de risco e ele se materializa frequentemente. E Diego Vogel, querido vozão, meu xará e meu sócio, viés trabalhista em cima disso. Cara, bizarro, né? Só antes de começar, né, essa questão do nome, né, Cargill, me lembra aquele nome todo mundo aqui fala Levis, né? E quando você vai falar com o americano, o cara fala Levi's. Essas questões de nome de empresas, assim, é bem complicado. Mas, cara, essa questão aí da Cargill, vou me ater aqui ao nome Cargill. Como o Carlos falou, é bastante comum no Brasil, principalmente nas regiões, imagino eu, norte e nordeste, né, onde você tem situações mais voltadas para esse tipo de conflito. Cara, na parte trabalhista, quando você tem um cenário desse especificamente, né, uma invasão, um protesto, em que você para as operações, é muito importante você ter normalmente um comunicado do RH em relação a isso, né? Quando você tem um grande acontecimento, um grande panorama em relação a isso, o RH tem que participar na comunicação com os funcionários de uma posição da empresa rápido em relação ao que vai acontecer. Talvez exploraremos esse tema aqui no nosso episódio de hoje. Maravilha. E para concluir a nossa introdução, quero avisar aos meus colegas que hoje fomos honrados com a edição do nosso querido editor Evandro, o maior dos carecas e aquele que calçou as sandálias da humildade e voltou a trabalhar com o nosso programa, uma vez que ele entende que agora o programa está do tamanho dele, à altura do que ele nos oferece. Então, um grande abraço para o Evandro. Chutamos o Daniel e o Henrique. Eles ficam para a próxima, estão na segunda divisão da edição. Está em tela aqui o caso: protesto, indígenas protestando em Santarém. Santarém, o Porto da Cargill, representa 70% da exportação de soja da companhia. E, Carlos Gomes, no nosso segmento, tem um tema muito forte em negócios chamado Business Continuity, continuidade de negócios. Aparentemente, isso foi negligenciado pela empresa. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, muito bom. Vamos pensar o seguinte: eu vou ser didático aqui para a gente partir, já que nós estamos falando de um tema técnico. A continuidade dos negócios, a gestão da continuidade dos negócios, significa prever cenários e se preparar para cenários previstos. Um cenário de interrupção por ativismo social no Brasil é um cenário previsível. No caso da Cargill, eles deveriam sim, e talvez o tenham, Diegão, entrado com protocolos para cenários previstos, porque, como eu disse, no Brasil é recorrente esse tipo de interrupção. Você não precisa estar num ambiente empresarial para já ter vivido um cenário como esse. Eu, por exemplo, moro ao longo de uma BR e, de vez em quando, anualmente, na verdade, há interrupção da BR, do acesso, do direito de ir e vir, por ativismo indígena. Então, isso acontece até na sua vida privada. Na vida empresarial, isso é previsível. Então, a Cargill deveria
e eu não consigo acreditar que eles não tenham entrado com protocolos de reparação ou de retomada operacional. Quando você tem uma interrupção no nível que eles tiveram, em que um sistema de escoamento é interrompido, é difícil pensar cenários de contorno. Quais foram os prováveis cenários de contorno? Alguma intervenção política, que é o que aparentemente aconteceu. Há uma matéria do Poder 360 que já dá conta de que o governo do Pará não vai mais tolerar ativismo indígena, especificamente nas operações da Cargill. Então, eu penso, Diego Muniz, que eles têm uma espécie de mecanismo, ou entrada, ou um canal direto com o governo, como deveriam, e eu estou falando de um canal direto lícito, não estou falando de tráfico de influência ou de coisa parecida, para que eles possam retomar suas operações em paradas como essa. Bom dizer, não me parece um cenário razoável você tentar o escoamento de grãos por outros portos, talvez por outras malhas, malhas ferroviárias ou por outros canais. No norte e nordeste do país, você só tem 2 grandes portos, o de Santarém e o de São Luís, se eu não estiver enganado. Talvez você até tenha portos menores, mas para escoar a produção nesse nível, se eu não estiver enganado, são só 2 canais. Agora, do ponto de produção da Cargill para São Luís, existe malha ferroviária? Não sei, talvez não exista. Então, o único mecanismo de gestão da continuidade dos negócios, de retomada de uma interrupção operacional, seria a que eu acredito que eles estejam tentando, que é uma intervenção governamental. Mas, vamos lá, teve a intervenção governamental, aparentemente, do governo estadual do Pará, mas a dragagem foi suspensa por uma decisão também governamental, diz isso o Estadão Agro. Isso é uma notícia de 9 horas atrás. É uma queda de braço, isso? É uma queda de braço. Sem dúvida nenhuma, é uma queda de braço. A gente costuma... No passado, a gente fez aqui... A gente elucubrou uma teoria de o seguinte: em algum momento, pela relevância da empresa, ela terá que se sujeitar à participação de um fundo mais relevante do que ela. E aí a gente vê, por exemplo, a BlackRock, o GIP e outros grandes fundos no Brasil, mundiais, globais, tendo participação em empresas, justamente para que elas possam ser competitivas nessa queda de braço, Diego. Então, sim, eu acho que é uma queda de braço e é uma disputa eminentemente política. E aí eu vou para você agora, Vozão. Manda aí. Houve uma situação semelhante de proporção muito inferior em Ilhéus recentemente. Ilhéus é um porto de cruzeiro. Os motoristas locais de táxi bloquearam o acesso do ônibus da companhia, da MSC, atrasando o passeio dos passageiros, impactando bastante os passageiros. E a decisão da MSC, em função disso, foi tirar Ilhéus do seu roteiro, tirar o Ilhéus da sua rota. Impacto de milhões para a cidade, em função de ativismo aqui de uma classe, não de um grupo como os indígenas, aqui uma classe de profissionais. Pode acontecer algo semelhante? Qual seria o impacto disso para uma cidade como Santarém, para um estado como o Pará? O que se faz com os trabalhadores que foram impedidos de trabalhar em função do protesto? O que se faz com os trabalhadores que aderiram ao protesto, que talvez tenha isso também? Qual o cenário trabalhista com esses profissionais? Essa é uma pergunta muito, muito boa, tá? E tem que ter uma ação realmente muito alinhada aí, até com as políticas de governança, né? Como o Carlos estava falando, né? Por experiência que eu vejo aí em cenários que eu já vivenciei na minha vida profissional, né? Você tem um risco até muito severo à saúde, né? Se você não emitir claramente um protocolo, um comunicado com os profissionais, imagina que, cara, isso tenha acontecido na virada da madrugada, por exemplo, uma invasão, por exemplo, ou então eventualmente um cerceamento aí de ir e vir de trabalhadores no ambiente de trabalho, né, na fábrica lá ou no armazém que estão os grãos, por exemplo, da Cargill. O profissional chega para trabalhar e pode ser feito de refém, cara. Isso é um negócio muito sério, né? Você pode ter um ato violento ali contra profissionais que estão um pouco ali, tem um cenário de vontade em relação àquela situação. Então, cara, tem que ter uma ação muito contundente do RH num plano de comunicação de cima para baixo com os profissionais, um plano de execução rápido,
Profissionais administrativos, é muito mais fácil hoje em dia você fazer um comunicado e colocá-los para trabalhar de casa, eventualmente você cercear ou indicar que eles vão ao ambiente de trabalho, precisem visitar presencialmente as suas fábricas, né, os seus ambientes de trabalho, para poder desenvolver suas atividades. Mas o operador da fábrica, esse cara fica mais restrito, né? O operador da fábrica, ele não dá para trabalhar de casa, né? Ele tem que ir para a fábrica, né? Ele é um cara operacional. Então esse cara fica muito restrito ali, né, a alguma ação. Então a gente já teve situações ali, né, no passado, de profissionais que chegaram para trabalhar e eventualmente foram impedidos de adentrar na fábrica, né? Então, obviamente, isso não poderia ter um impacto trabalhista. Imagina, o cara chegou para trabalhar, mas ele não conseguiu adentrar ao ambiente de trabalho. E no caso da pergunta 2, tá, Então Diego? ele ainda é remunerado, Diego? Ele é o quê? Ele é remunerado ainda? Ele é Por esses remunerado, dias? porque, na verdade, nesse caso, não existe um ato deliberado do profissional, né? Ele chega para trabalhar, mas ele é cerceado de exercer suas atividades profissionais. Ele acaba não tendo muita interferência nesse processo. Então, como eu Mas falei, em se certo ponto a eventualmente você empresa tem também não é uma... cerceada? Desculpa Oi? te cortar, é porque a provocação que eu faço aqui é, em certo ponto a empresa também não está sendo cerceada? Ou A empresa está sendo cerceada, por mas que aí, que sob uma cabe à ótica de lei... empresa... Exato, mas por que cabe à empresa honrar... Não honrar não, mas por que cabe à empresa indenizar o funcionário quando ela tem o prejuízo 2 vezes? Ela não fatura e ela ainda precisa pagar. Exato, Explica pra gente exato. tecnicamente o porquê isso acontece. Exato. Na verdade, a gente chama isso aqui, talvez, né? Acho que o Carlão já até usou essa expressão, ou você mesmo em algum outro fórum que nós tivemos, de custo Brasil, né? Enfim, é um cenário bastante comum no Brasil, mas atípico a nível nacional, talvez. Você vai ter outros problemas, mas não esse. Mas sobre a ótica de lei trabalhista, o profissional ele não está enquadrado, né? Você ter um ativismo indígena, né, ou de alguma outra classe, isso não está previsto na legislação como uma das etapas que você possa deixar de quitar as suas obrigações trabalhistas com os seus colaboradores. O contrato de trabalho segue vigente, você tem todas as condições ali trabalhistas previstas, eventualmente dentro de um universo de contrato de trabalho, mas surgiu um fato superveniente, não pensado nem pelo trabalhador, nem pelo empregador, que impossibilita que aquela relação trabalhista se desenvolva naturalmente, né? Então, no final do dia, a parte que acaba sendo mais prejudicada, eu vou usar essa expressão, acaba sendo o empregador, que nessa relação empregador-empregado acaba sendo a parte mais forte da relação, sob uma ótica de legislação trabalhista. Então, nesse momento, muito pouco o profissional vai ser lesado, mas a empresa vai ter que, de alguma forma, sim, cumprir com essas obrigações trabalhistas, quitar o salário, quitar os benefícios e tudo mais, diante de uma situação dessa. E aí é o que o Carlos falou, né? Talvez tem que ser rapidamente, né, implementados os protocolos para se sobrepor essa questão, talvez uma negociação ou um plano B, que rapidamente sucumba com esse cenário, para que a normalidade se estabeleça novamente. Mas sob a ótica trabalhista, vejo muito pouca ação em cima do profissional nesse sentido. O que pode acontecer, sendo bem honesto, é num futuro seguinte, numa ação secundária, você ter alguns alinhamentos com o sindicato ou alguns alinhamentos com os profissionais para que haja ali turnos eventualmente mais longos, né, ou horas extras pactuadas em prol de cobrir um cenário de ausência de trabalho, né, e tentar replicar isso para recuperar esses dias no momento futuro. Isso é possível, você pode ter alinhamento com o Ministério do Trabalho, você pode ter alinhamento com o sindicato e propor uma ação dessa. Mas naqueles dias especificamente, Diegão, vejo muito pouca ação contra o funcionário nesse ponto. Perfeito, perfeito. Bom, existe também, senhores, no mundo corporativo, eu acho um tema que até furou a bolha corporativa, que é o tema ESG. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou um cético do ESG. Eu acho que ele é muito mais ele é muito mais teórico do que prático. E as empresas têm relatos mais bonitos do que eficazes sobre ESG. E aí, talvez um pouco enviesado aqui, me parece que a Cargill sustenta a minha afirmação, ou sustenta a minha crença, ou a falta de crença no ESG. O ESG, que prevê a economia dos stakeholders, aparentemente desconsiderou ou não deu a importância devida a um stakeholder muito importante, que é o indígena, que aqui no Brasil, como o Carlos bem citou, é uma força aqui no nosso país, especialmente nos estados do norte. E aí eu vou a você, Carlos Gomes.
Cara, ESG, eu visitei o site da Cargill, muito bonito. Excelente, nossa, que legal, um monte de planta legal, reflorestamento, cuidado com todo mundo. E os indígenas aqui que eu não quero tratar como força política, mas eu quero tratar como um stakeholder, não foi privilegiado ou foi desconsiderado, pelo menos não ganhou a importância o suficiente a ponto de chegar a esse nível de interrupção. ESG funciona? ESG existe de verdade? Diego, eu acho que, primeiro ponto, o termo foi cunhado numa espécie de convenção da ONU nos anos 90, se não estiver enganado, 92. Na minha visão, tudo que leva tanto tempo para pegar, só pegou porque a fila de assuntos mais importantes foi superada. A gente que experimenta o mundo corporativo há muitos anos, observou a popularização do ESG, e isso deve ter alguma coisa não muito maior ou não muito mais longa do que 5, 6, 7 anos. Então, um tema que foi produto de uma convenção da ONU nos anos 90 só foi se popularizar quase 30 anos depois. Então, per se, pela própria origem do assunto, ele não me parece ter a eficácia que se propôs a ter. Agora, o indigenismo, ou os indígenas dentro do ESG no Brasil, honestamente, eu acho que as empresas largaram de mão. Não há como negociar com os indígenas. Eles têm prerrogativas acima de quaisquer cidadãos brasileiros. Então, com esse público, você não negocia. Tanto que há muitos casos conhecidos de pedágios ilegais que não são interrompidos. As forças policiais ou enfim, as instituições brasileiras não conseguem conter nem isso contra o cidadão, que dirá empreender esforço para conter isso no âmbito das empresas. Eu acho ineficaz qualquer medida de ESG que tente conter ou controlar ou administrar a força dos indígenas no Brasil. Então, seria ineficaz qualquer ação. Agora, e eu acho que a forma como você traz, Muniz, eu acho que é a inversão da lógica. Eu não acho que o indígena deveria ser olhado, digamos assim, como é que posso dizer? Você pressupôs que, eventualmente, os indígenas tenham sido ou escanteados, ou desconsiderados, ou não priorizados nessa temática. Não acho que é por aí. Eu acho que o indigenismo no Brasil, na perspectiva da empresa, você tem que olhar como risco. Ponto. E muitas das vezes uma categoria, vou colocar dessa forma, né? Não quero que me interprete mais, mas como eu estou no violência corporativa, eu quero que se dane também. O indígena, né, cara, ele tem uma proteção até legislativa, né, cultural, né, de intocável, né, cara. Você vai falar sobre indígena, você tem que olhar vários assuntos e tal. E eu concordo com o Carlos nesse ponto, tá? No Brasil, o indígena deixou de ser um aspecto saudosista, histórico, cultural. Isso é um problema, na minha opinião. Para ser um problema, principalmente no mundo corporativo, né? Você tem aí, cara, uma empresa que eventualmente deve gerar bilhões de reais em trabalhadores, né? Emprega profissionais da região, tem uma série de situações. Não estou falando que a Cargill seja maravilhosa, muito pelo contrário, talvez com certeza tenha os seus problemas, mas, cara, precisa se deparar com esses, né? Principalmente de você ter um ativismo indígena em que você precisa acionar forças governamentais, ou seja, você bota um terceiro pessoa na discussão, você poder continuar executando a sua atividade fim. Né? Mas pô, o índiozinho precisa pescar. Cara, beleza. Tem uma série de situações aí que você pode avaliar. Mas será que, de fato, existe um prejuízo do que a Cargill está fazendo dentro do panorama do indígena? Também tem minhas dúvidas aí em relação a isso. Tá? Talvez seja algo muito mais para chamar a atenção de mídia, que é o que o índio gosta muito de fazer hoje, do que qualquer outra coisa. Isso aí remete àquela velha disputa, né? Progresso e meio ambiente. Como se fosse uma dicotomia. Só que o Japão, por exemplo, draga rio há 20 anos, sem impacto no ecossistema, sem impacto ambiental. Por que aqui isso ainda é pauta? A gente não consegue dragar sem impactar, sem liberar mercúrio, que é uma das pautas ali dos indígenas. E eu gostei muito quando o Carlos falou, não se negocia com indígenas no Brasil, que me lembrou o ditado americano, não negociamos com terroristas. E aqui a gente está falando de uma coisa meio parecida, né?
tem casos, sim, de indígenas sequestrando pessoas. Antes da Venx, eu tive um negócio que tinha operações em Manaus e em Roraima, e tinha momentos que o carro não podia passar por lá. O caminhão não podia passar por lá, porque a estrada era fechada. Uma BR era fechada por uma tribo qualquer que, cara, até flecha atiravam. E não passava, não passa mesmo. Isso, como é que a gente resolve isso? Aqui, Diego, nós temos um problema de... Conheço bem uma operação que você tinha, você falou dos indígenas, como você poderia ter falado, por exemplo, do tráfico da milícia, que certamente também atrapalhou, em alguma medida, que você pudesse circular o produto e tudo mais. Na verdade, até ajudou. Ainda ajudando ou atrapalhando, ela interviu, correto? Interveio, sim. Interveio ali na nossa operação. Pois é, esse é o problema. O direito de propriedade no Brasil é um direito frágil, ou é um conceito muito frágil. O problema em tela aqui são os indígenas, mas poderia ser o direito da propriedade, ou o conceito de propriedade, ou a atribuição da propriedade privada a fulano ou beltrano a um CNPJ. Como isso é frágil no Brasil, você fica sujeito a esse tipo de coisa. De novo, nesse caso foi o indígena, mas poderia ter sido qualquer agrupamento popular. Também poderia qualquer agente contra, exatamente. Exatamente, poderiam ser os trabalhadores, por exemplo, também é comum acontecer aqui. As greves, elas também têm aí o Vozão, obviamente, vai poder falar melhor, tem previsão legal para greve e tudo mais, mas no Brasil me parece que a previsão legal é colocada de lado e vai-se até o limite da paciência de todo mundo, inclusive do agente público. Essa questão de greve que você trouxe, tá, Carlão? Não, só para contar. Essa questão de greve que você trouxe, realmente, ela tem previsão legal, é um ato lícito de ser feito, mas muitas das vezes usado como cotovelo pelos trabalhadores para poder, ou categorias, né, para poder reivindicar condições até irreais, eu diria, né? A greve lá atrás, e a greve surge, a CLT surge no governo Getúlio Vargas lá, então é uma legislação das mais novas que existem a nível nacional. Promulgada onde, Diegão? Conta aí pro nosso espectador. Onde é que foi assinada a CLT? Eita, cacete, sei lá, né, que foi assinada a CLT. São Januário, meu caro. Toma essa, Vascão, na história do trabalhador. O Vasco contribuindo enormemente aí para leis trabalhistas. Mas eu só queria comentar o seguinte, é uma legislação nova, né? Então, assim, ela surgiu lá nesse período. A greve, ela tinha uma outra ideia, né? Ela tinha um outro pretexto, né? Porque ela surgiu. Hoje ele é usado como cotovelo, tá? Mas realmente, Carlão, o indígena é um cara, é um caso, a milícia é outro caso. A gente estava falando aqui, o Diego falou sobre indígenas com vinculação ao tráfico, né? Caraíva, hoje em dia, é um dos destinos mais comuns aí do público, pelo menos do público do Sudeste, né? Para férias, né? E datas comemorativas e tal. Cara, lá a milícia é de indígena. Pelo que eu ouvi falar de pessoas, amigos que visitaram Caraíva, a milícia de Caraíva são povos indígenas que controlam o tráfico local, ou são os criminosos locais. Sim, as coisas meio que se misturam, né? Mas nesse caso aqui é um ativismo indígena. Eu tento não ser pessimista, senhores, mas vou compartilhar aqui com vocês duas situações. A primeira, 13 anos atrás, quando eu casei com a minha esposa querida Mariana, nós fomos à França e, cara, tava tendo um puta protesto no aeroporto. Puta protesto. E aí eu perguntei pra moça do despacho de bagagem o que aconteceu. Ela deu de ombros assim e falou, é a França. E eu entendi que isso... E depois fui entendendo que realmente é comum. Na França, você anda 50 metros, você vê um protesto novo. Hoje, entre ontem e hoje, a gente está vendo a eclosão do caos no México, porque mataram, eliminaram um líder de tráfico. E o país está... É uma bomba relógio o país. O Brasil é a soma disso. O Brasil tem potencial para ser México e ser França, puxando o pior de cada um. O Brasil... Cara, assim, na verdade, da forma que você colocou o tema, Diego, faz até pensar, né? Quando a gente vive a bolha brasileira, então tudo que é de bom aqui parece que só existe bom aqui, e tudo que é de ruim aqui parece que é o exemplo do pior aqui.
quando você traz casos tão recentes, aliás, um caso mais antigo que é o da França, mas dizendo que é recorrente esse tipo de situação lá, e um caso mais recente que é o do México, nos faz pensar se de fato a realidade brasileira ela é tão pior do que a que acontece em outros lugares. Não sei se é a junção do pior dos dois mundos, França, México e qualquer outro lugar, mas a gente sofre muito, o brasileiro sofre muito com a impotência que... Cara, vamos lá, você está numa rodovia, os caras queimam o pneu, e, cara, o seu direito de ir e vir é interrompido, mas isso acontece aqui frequentemente. Então, sei lá, fiquei um pouco em cima do muro, mas talvez seja assim a junção do que há de pior nesses dois exemplos, México e França. Embora a tua colocação seja interessante. Ou então, eventualmente, né, Carlão, os caras saqueiam um vagão de trem, toda a carga é roubada, e aí a empresa fala assim, e agora como é que eu faço para produzir essa carga em tempo recorde? É isso, aqui tem situações, cara, que não são pontuais, são recorrentes, né? Então, assim, convive-se com isso. Por isso que eu brinco muito aqui que o cara que é empresário no Brasil, ele consegue ser empresário em qualquer lugar do mundo, cara. Então vamos além, vamos lá. A gente está falando aqui de investidores estrangeiros. Aconteceu, eu dei o exemplo da França, a gente deu o exemplo do México, há pouco tempo atrás teve protesto de caminhoneiros também na França, de agricultores, perdão, também na França, teve protesto de caminhoneiros no Canadá, tem isso mundo afora tem isso. E aí a gente fica pensando, poxa, isso vai afastar o investimento estrangeiro no Brasil. Será? Ou isso é business as usual? Já calculo ali que no Brasil eu tenho X% de perda por motivos que vão desde de baixa produtividade, nós somos um país com baixa produtividade, tem pesquisas que indicam isso, até, cara, eventualmente, o indígena, o traficante, um órgão de classe vai parar a minha operação. E isso não assusta o investidor. Porque o que a gente vê são empresas raramente saindo do país. Algumas varejistas sim, mas essas empresas que trabalham com commodity, elas parecem não sair. Diego, eles provisionam, ponto. Provisiona-se o custo e você vai lidar com aquilo, legal. Agora, os governos estrangeiros estão atentos a isso. E, às vezes, legislam localmente para proteger as suas organizações desse tipo de episódio. Eu vou dar luz a um caso que passou meio despercebido, mas que, à época, eu comentei. Se não me engano, 25 ou 24, nós vimos algumas intervenções dos governos americanos naqueles bloqueios que o governo brasileiro fazia a contas de redes sociais. O governo brasileiro pedia para o X, para a Meta, para o Google fazer bloqueios, bloquear contas localmente. Os americanos, o governo americano usou um instrumento local, a FCPA, para intervir no governo brasileiro. O que a FCPA, grosso modo, o que ela estabelece? Que práticas de corrupção feitas entre agentes americanos ou empresas norte-americanas com governos estrangeiros sujeitará essas instituições a sanções ou a intervenções do governo americano. Então, os donos do Twitter, por exemplo, do X, se viram na seguinte situação: eu obedeço o governo brasileiro, fazendo um bloqueio que para o governo americano é um bloqueio fraudulento, ou eu obedeço o governo americano? Então, vamos lá. O que essas empresas estrangeiras, os investidores estrangeiros fazem? Primeiro, provisionam o risco. Depois, elas vão nas suas jurisdições, que são mais sólidas, e vão fazer o lobby para que, aí você está falando de governo americano com o governo brasileiro, a coisa se resolva. Essa intervenção, ou essa resposta do governo paraense ao ativismo indígena local, pode ser que tenha surgido através de um mecanismo governo norte-americano com o governo brasileiro. E aqui a gente está falando de lobby, né? Ou não só de lobby? Ou você acha que está realmente em nível governamental? De embaixada, eventualmente, de consulados? Para mim é o seguinte: quando está previsto em lei, e você pode recorrer ao mecanismo previsto em lei, o exemplo que eu botei em tela, que é a FCPA, dá esse tipo de instrumento para
as empresas norte-americanas ou empresas que têm negócios com os Estados Unidos, que a FCP é bem abrangente, eu até usei o termo lobby, eu não acho mais que é lobby. Eu acho que é o uso de uma ferramenta que foi feita pelo governo norte-americano para proteger suas empresas. Perfeito. Perfeito. Bom, e Diegão, de novo, eu vou voltar a uma pergunta que eu acho que acabou não sendo respondida. Cara, e se a Cargill decidir sair de Santarém? E aí? Aí ela vai ter que pensar em várias situações, né? Em termos de estrutura, né? Enfim, saída de Santarém talvez não seja tão estratégico, né? Enfim, acho que pela pesquisa que eu fiz, Santarém no Pará e Guarujá em São Paulo são os principais portos aí que a Cargill utiliza para fazer o escoamento das suas cargas, né, do agronegócio desenvolvido, né, da parte grande. Para aqueles que não conhecem a Cargill, algumas marcas famosas, né, a Esquilisa é da Cargill, aquele molho de tomate daquele elefantinho é da Cargill, enfim, tem alguns que estão da Cargill aí. Mas assim, a saída de Santarém, cara, seria uma reestruturação muito pesada, né, que talvez não seria tão fácil de fazer ou tão ágil de fazer, né? A mudança de profissionais, que é algo que me compete aqui falar com um pouco mais de propriedade, é sempre uma luta, né? É sempre uma luta, porque muitas das vezes você tem profissionais locais, você precisa fazer transferência eventualmente de profissionais, você tem que ter uma oferta para isso, você mobiliza famílias, né? E tem, obviamente, o desafio de um plano de contratação para o local que você vai. Me recordo, por exemplo, a L'Oréal, quando a L'Oréal ela decidiu fechar o seu centro de distribuição no Rio de Janeiro e mover o seu centro de distribuição para São Paulo, se não me engano, Jundiaí, ou uma região perto de Jundiaí, porque sobre a ótica tributária talvez fizesse mais sentido para eles, então é uma análise também, não só logística, mas tributária, fiscal, que a Cargill precisaria fazer. Mas a L'Oréal, por exemplo, ela convidou vários profissionais estratégicos em missão, então os profissionais iriam por um período determinado, né, com voltas, né, ao seu estado de origem, ao local de origem de sua contratação e prestação de serviço, mas obviamente isso era acompanhado de um pacote remuneratório bastante vantajoso, o aceite a essa missão, entre aspas. E aí logo depois existia ali um cenário de convite a alguns profissionais, talvez estratégicos, que fizesse sentido essa movimentação, mas obviamente também poderia vir acompanhado de uma negativa. Então existia um desafio de você, primeiro, mobilizar profissionais a se mudarem, e isso, novamente, passa por necessariamente você majorar ou ofertar um pacote remuneratório mais vantajoso. Então isso tem que estar no custo da Cargill. O segundo ainda que seja vantajoso, você pode ter uma perda de profissionais estratégicos e ter que mobilizar contratações em massa, o que também é um desafio muito grande, dependendo da região que você vá. Então, se mudar de Santarém, talvez seja uma decisão muito pesada. Pensar em outras soluções nesse primeiro momento seria um caminho mais fácil. Então, senhores, Diego, eu quero fazer uma para você, Diego. Tenta estabelecer para a gente aqui a diferença, se é que existe, entre o episódio que acontece agora com a Cargill e o governo boliviano tomar uma refinaria da Petrobras. Qual é a diferença entre os dois eventos, na sua opinião? Vamos lá. A primeira diferença é que, no caso boliviano, não tem a quem recorrer, exceto a uma operação militar. Então a instância no país máxima tomou o ativo, reestatizou. Não é o caso ainda em Santarém, aqui, tanto é que o governo do Pará está intervindo para proteger a empresa. Essa é a primeira grande diferença. E talvez seja a única, porque na prática são ativos sequestrados. Um definitivamente, o outro aparentemente, temporariamente. Mas aparentemente. Pois é, tá aí. Quando você quebra o problema, ou melhor, quando você amplia o problema para tentar colocar no mesmo denominador de outros que são mais ilustrativos, e a gente falou por muitos anos aqui no Brasil, ou se queixou por muitos anos, menos anos do que deveríamos, mas nos queixamos por muitos anos sobre esse episódio que aconteceu na Bolívia. Se você amplificar o problema da Cargill, no final das contas, você está falando de uma situação muito similar, e que é peculiar à América do Sul, ou à América Latina de maneira geral, mas acho que principalmente na América do Sul. Certamente, certamente. E você me deu uma ideia agora, Carlão. Vou fazer um exercício de abstração com vocês dois. Só para trazer em números que são importantes para essa abstração,
A operação está 100% paralisada. O volume anual exportado pela Cargill é de 5,5 milhões de toneladas de soja e milho. O Porto de Santarém tem 70% de participação da Cargill. Esse protesto já corre há mais de um mês, desde 22/1. Já foram reportados vandalismo, danos a ativos, o histórico Cargill de violação de acordos ambientais, e o Ministério Público denuncia liberação de mercúrio e destruição do habitat natural. Qual é o exercício que eu quero provocar a vocês dois, de abstração? Carlos, você numa figura executiva da Cargill, a que mecanismos, recursos você recorreria? Qual estratégia você traçaria para enfrentar esse caso? E Diego, você numa figura de um governante de outra cidade ou outro estado com interesse portuário, o que você faria para atrair a Cargill para o seu porto? Lembrando que são 5,5 milhões de toneladas de soja e milho. Bom, a Cargill aparentemente usou uma estratégia que é uma das estratégias conhecidas em cenários de crise. Nesse caso, ela nem se pronunciou, pelo menos se você olhar os canais oficiais institucionais da Cargill, a nível global ou a nível local, não tem um press release da própria Cargill ou uma manifestação, digamos assim, oficial da Cargill. Eu, pelo menos, não encontrei, e isso é um mecanismo que você adota. Talvez querendo manter o assunto numa temperatura mais baixa. Não é, por si só, um assunto popular, porque, primeiro, ele acontece no norte do país, segundo, ele acontece numa empresa cuja marca não é conhecida. Marcas da Cargill são conhecidas, mas a marca Cargill não é popularmente conhecida, então me parece que a Cargill segue numa estratégia de manter o assunto em baixa temperatura. Eu adotaria o mesmo modelo, e faria aquilo que eu presumi aqui a Cargill está fazendo, que é utilizar os canais institucionais com o governo, pedindo uma intervenção do governo, porque eu acho que não existe nenhum outro mecanismo para retomar as operações. O Ministério Público, me parece, fazer aquilo que ele costumeiramente faz no Brasil. Ele está entrando com o que faz de melhor, que é acusar. Não sei a robustez do processo, também pouco me importa, nem teria conhecimento suficiente para julgar a robustez ou mérito do caso, mas no Ministério Público ele está fazendo aquilo que ele faz à torta e à direita, então, com as empresas. Então, entrou com uma ação, derramamento de mercúrio, não sei o que, tudo mais. Então, assim, a nível institucional, você me colocou na cadeira de executivo, é o que eu acho que faria. Se nós olharmos para o GRC, a melhor resposta a isso, do ponto de vista corporativo, são os mecanismos de controle interno e gestão de riscos. Então, E gestão de crise também? Pois é, aqui não me parece um cenário de gestão de crise, seria um cenário de continuidade dos negócios, porque, como eu disse, é um cenário previsível. E como não escalou, eu costumo enquadrar cenários de gestão de crise, são aqueles que exigem respostas em até 72 horas. Você me disse que o assunto já se delonga aí há 30 dias, sem maiores danos, e não há, sob nenhum aspecto, qualquer risco, digamos assim, não há nenhum risco. Os riscos por trás da interrupção do Porto de Santarém não são riscos de nível corporativo. A Cargill opera em 160 países, então, assim, o que está acontecendo ali é peanuts para a Cargill global. Então, não acho que seria um cenário de gestão de crise, por isso não entraria com nenhum protocolo nesse sentido. Muito bom, muito bom. E você, Vozão? Na minha parte, Diegão, eu primeiro contrataria a Venx, né, para fazer uma análise desse processo aí, né, de um estado para outro, falar, cara, tem que fazer uma análise do negócio. Brincadeira. Qualquer decisão diferente disso seria uma estupidez. Seria uma estupidez. Cara, é uma pergunta capciosa, né, cara? Nunca me coloquei na posição de um governante, né? Sempre me coloquei na área privada, mas é uma pergunta muito boa. Eu acho que o primeiro plano é traçar ali um paralelo em relação a questões de malha logística, né, e eventualmente malha fiscal, como eu falei, para ver se isso traz algum prejuízo muito severo para a Cargill, e se isso poderia ser proposto algum benefício nesse sentido para eles, uma vez que vai mudar o principal porto de escoamento da produção. Como você falou, né, um porto que representa 70% dos negócios da Cargill. Então, obviamente, você mudar de porto tem um impacto relevante. Então, teria que ser trazido ali para a Cargill à mesa
um plano bem claro de execução de que, cara, obviamente, o impacto do ativismo indígena, dos problemas que são causados, eles trazem um prejuízo maior ou tão grande quanto você eventualmente fazer uma mudança, seria melhor fazer uma mudança de porto. Segundo, eu tentaria algum benefício em relação à malha de profissionais, né? Eventualmente um benefício estrutural no novo Estado, né? Com potenciais mão de obra que facilitasse esse processo, tá? E tentaria trazer um estudo exatamente desse escoamento, né? Que o porto poderia render o outro nesse sentido. Eu acho que são coisas até meio óbvias do que eu falei, mas é o que me traz a cabeça nesse momento, é esse paralelo de um porto para o outro e tentar cativar a Cargill a se mudar. Sensacional, Diego Vogel para candidato ao Amapá, governo do Amapá, fazer aquele Porto de Santana tomar todos os negócios de Santarém. Vou me candidatar a alguma vaguinha lá, talvez votem em mim. Não é a primeira vez que eu recorro a esse teorema, que é o teorema de Coase, mas ele ajuda a explicar por que no Brasil nós temos... tudo aqui é mais sofrido. O teorema de Coase pressupõe o seguinte: onde os custos de transação, não é a primeira vez que eu falo, mas onde os custos de transação são baixos ou nulos e o direito à propriedade é bem conhecido, as partes privadas sempre chegarão a um acordo ótimo. O que a gente tem no Brasil? Direito de propriedade completamente desconhecido ou desrespeitado e custos de transação muito altos. No Brasil, o custo de transação ele é alto até para a pessoa física. Pense no cartório como um elemento de qualquer transação privada no Brasil. Então, só os cartórios já são caros. Mas, para além disso, você paga licenciamento, você paga transação à torta e à direito, custos de transação em diversas esferas no Brasil. Então, o que a gente tem no Brasil, principalmente no aspecto empresarial? O direito à propriedade extremamente frágil e custo de transação altíssimo. Então, no Brasil, por isso que no Brasil, entes privados raramente chegam a um acordo e tem que obrigatoriamente recorrer a uma intervenção do governo. É uma infração ao teorema de Coase, assim, da mais grosseira possível. Então, quando você vai... É um tapa na cara dele, é um tapa na cara dele. É um tapa na cara do Ronald Coase, exatamente. E aí, quando você vai para os Estados Unidos... Poser aqui no Brasil. E aí, quando você vai para os Estados Unidos, a intervenção governamental é muito inferior porque você tem direito de propriedade mais bem concebido e custos de transação bem menores. Isso é uma verdade. Lá nos Estados Unidos, o direito de propriedade ele é bem mais valorizado, né, nesse aspecto, né? Os Estados Unidos é exemplo à propriedade privada, né? Quando o assunto é propriedade privada, eu acho que o americano é realmente um exemplo. Para aqueles que acreditam na propriedade privada, porque também tem aqueles que não acreditam que a propriedade deva ser privada. A gente vai entrar numa esfera de teorias políticas e econômicas que sei que todos nós aqui concordamos com uma visão muito mais capitalista do que qualquer outra coisa. Talvez até anárquica em alguns casos. Senhores, custo do Brasil é sempre um assunto que me irrita, mas hoje eu estou de ótimo humor. E caso vocês não tenham reparado, é o primeiro episódio onde não se falou um palavrão. Um palavrão nesse episódio foi falado. Então estamos há exatamente 45 minutos sem ofender ninguém. Ou, pelo menos, não grosseiramente. Sem ser chulos, ao menos isso. E não sendo chulos, aproveitando essa onda de boa vontade que nós três estamos, eu acho que ficamos por aqui. A menos que algum de vocês tenha um grande tópico, um grande abraço a vocês, abraço aos nossos telespectadores, aguardem os cortes, que hoje o tema foi legal. Abraço às moaninhas lá do Cargill. Valeu!